Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique Francisqueto, sou um dos sócios fundadores aqui da Escola Brasileira de Tributos. E aí, o BT Comenta de hoje vai ser sobre a reforma tributária e a não cumulatividade no setor de serviços. Será que esses velhos golpes podem trazer novamente os mesmos resultados? Bom, pessoal, a provocação aqui, é claro, que ela é inicial, né? A gente está hoje, eu estou gravando esse vídeo agora, dia 11 de julho de 2023, às 19 horas e 58 minutos. E basicamente o que a gente tem nesse momento é uma proposta de emenda constitucional relacionada à reforma tributária, que passou por enquanto apenas na Câmara dos Deputados. Com certeza vai ser alterada no Senado, como já está sendo noticiado na imprensa na data de hoje. E, é claro, bem da verdade, ainda falta muita coisa, falta lei complementar, falta lei originária, falta todo o detalhamento relacionado à apuração, a débito, crédito dos novos tributos, IBS, CBS, enfim. Então, aqui são só provocações iniciais, né? Sempre uma linguagem simplificada, como a gente sempre busca trazer os conteúdos aqui na Escola Brasileira de Tributos, não trazendo aquele juridiquês e, ao mesmo tempo, talvez não com tanta precisão semântica ou científica, mas tentando fomentar o debate, tentando trazer um debate com um caráter mais informal, né? E dentro dessa perspectiva, eu tenho refletido sobre a questão da não cumulatividade do setor de serviços, né? Quando da criação do PIS/COFINS não cumulativo, os colegas devem lembrar que houve um grande debate justamente porque nos projetos de lei relacionados à criação da não cumulatividade do PIS/COFINS, ou seja, o PIS/COFINS das empresas que hoje estão no lucro real e apuram créditos de entrada, ao mesmo tempo com os que têm débitos na saída e assim fazem um encontro de contas para definir o valor de PIS/COFINS a pagar em cada competência, essas empresas elas se viram diante de um aumento brutal da carga tributária, contrário ao que havia sido apresentado na exposição de motivos, nos debates da criação desses tributos, no seu formato não cumulativo. A ideia era, vamos aumentar a alíquota, mas vocês fiquem tranquilos, a carga tributária não vai aumentar, o valor a pagar não vai aumentar no final do mês, porque vocês vão ter créditos nas entradas e isso vai abater. Apesar da alíquota mais alta, o valor a pagar, na verdade, vai ser menor. E na prática, o que se viu no setor de serviços foi justamente o contrário. Por quê? Porque não foi permitido, então, o crédito sobre mão de obra direta. Principalmente, o grande problema foi esse, né? Então, se você tem uma empresa, especialmente se você tem uma empresa no setor de limpeza, asseio, conservação, cessão de mão de obra em geral, sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. O grande custo dessa atividade é relacionado, de fato, à folha de salários, né? E se eu não posso tomar crédito sobre a mão de obra direta, então a maior parte do meu custo não me gera crédito, eu tenho débito sobre todo o meu faturamento e com o PIS/COFINS não cumulativo eu tive muito mais tributo a ser pago. Esse tema acabou se tornando uma tese tributária, foi debatida, uma inconstitucionalidade nessa cobrança, nessa majoração, virou repercussão geral na STF, acabou sendo derrubada a tese, como muitas nos últimos anos, infelizmente, né? Com argumentos técnicos ou não, mas enfim, a tese acabou não dando certo. Para os contribuintes, é claro, né? Para a União deu certo. Agora, o ponto aqui é o seguinte, a gente está vendo o mesmo discurso, as mesmas palavras, né? Nessa reforma tributária se fala, então, em criação de novos tributos com alíquotas majoradas, mas que, ao mesmo tempo, permitiriam, então, a manutenção de uma mesma carga tributária justamente pela questão da não cumulatividade, ou seja, dos créditos na entrada. E aí o setor de serviços vai se ver diante do mesmo golpe que já lhe foi aplicado, então, quando da criação do PIS/COFINS não cumulativo, a não ser, é claro, que pelo menos exista a possibilidade do crédito, eventualmente um crédito presumido, coisa do gênero, sobre os gastos relacionados à mão de obra e folha de salários. Ainda assim, não me parece que vai mitigar, de fato, a majoração da carga, o que faz todo sentido, né? Se você pode parar para pensar, que a gente está falando de um tributo IBS aí, que pretende unificar ICMS e ISS, e o tributo CBS, nesse momento, então, nos projetos atuais, que se pretende unificar PIS/COFINS e IPI. Se eu vou unificar tributos que eram pagos exclusivamente pelo setor industrial, pelo setor comercial, e vou diluir isso na sociedade como um todo, é natural que o setor de serviços, que pagava apenas o ISS, que entre todos é o de menor alíquota, com uma grande margem, inclusive, o setor de serviços vai ter uma majoração da carga tributária, isso é fato, né, se a proposta permitir permanecer nesse formato. Então, mesmo o crédito sobre folha de salários não resolveria totalmente o problema do aumento da carga tributária no setor de serviços, que muito provavelmente é um dos setores que mais emprega no Brasil, né, um grande número de empresas no Brasil está no setor de serviços, né, a imensa maioria das pequenas e médias empresas estão no setor de serviços. Industriais no Brasil hoje, infelizmente, são exceção, né? O nosso país afastou as indústrias na última mais de década, uma ou duas décadas, pelo menos, de fuga de indústrias do Brasil.
Então, enfim, a gente acaba vendo esse cenário bastante desanimador e bastante preocupante no setor de serviços. Será que o mesmo golpe vai trazer o mesmo resultado? Será que vai dar certo para o governo mais uma vez com o mesmo argumento, né? A suposta ausência de majoração da carga tributária, que seria mitigada pelos créditos na entrada, e o setor de serviços se vendo diante, então, mais uma vez, do mesma majoração de tributo que já aconteceu quando a criação do PiscoFins não cumulativo. Deixa aqui seu comentário, agradeço pela atenção e por hoje era isso. Um abraço.